Boa noite a todos. Desculpem o pequeno atraso, eu tive um compromisso agora junto a alguns companheiros espíritas, inclusive, por isso que eu atrasei aí 2 minutos para começar o nosso estudo essa noite. Bom, dando continuidade ao capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma, hoje nós vamos continuar vendo algumas questões apresentadas por Kardec relacionadas ao tema o sono e os sonhos. Bom, ontem a gente chegou a ver até a 402, questão 402, mas como eu falei ontem, é uma questão com uma resposta muito extensa, então eu venho comentando desde ontem alguns trechos dessa resposta à questão 402. Para que a gente possa dar continuidade, vamos só lembrar o que Kardec pergunta nessa questão 402. Ele questiona os espíritos de como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono. Então, quer dizer, uma vez que os espíritos informaram da emancipação da alma, que é justamente quando estamos com o corpo adormecido, o nosso espírito tem relativa liberdade, Kardec vem então de perguntar mais ou menos o que acontece com essa liberdade que como espíritos nós temos durante o sono físico, tá? Então vamos dar continuidade onde nós paramos ontem. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o corpo dorme, o homem temporariamente se encontra em um estado que será permanente após a morte. Então vejam só que interessante, é por isso que vocês já devem ter ouvido falar que o sono é uma quase morte. Se vocês não ouviram, então agora estão escutando pela primeira vez. Por que isso? Porque esse mesmo estado de liberdade independente do corpo físico que nós usufruímos durante o sono físico é exatamente esse estado de liberdade que nós vamos usufruir após a morte do corpo físico. Só que na morte do corpo físico de forma definitiva. E enquanto nós estamos dormindo, o corpo físico está tão somente dormindo, esta liberdade é uma liberdade temporária. Quais as diferenças, digamos assim, a diferença mais básica entre um estado e outro? Ou outra pergunta que vocês podem ter ou podem ser deparados com ela. O que diferencia no plano dos desencarnados um espírito que está encarnado, mas que se encontra emancipado ou um espírito desencarnado definitivamente? Bom, durante o sono físico, e ontem eu já comentei isso com vocês, o nosso perispírito, que é o corpo perispiritual, o corpo espiritual, ele permanece ligado ao corpo físico através do cordão prateado, o fio de prata. De forma mais simples, digamos assim, falando. Por que eu digo isso? Porque nós já vimos no decorrer do nosso estudo do Livro dos Espíritos que nós temos profunda ligação, o nosso corpo espiritual, o corpo físico. De forma que cada molécula do corpo físico está ligada magneticamente à molécula equivalente no nosso corpo perispiritual, no nosso perispírito. Então, quando a gente fala que só o cordão de prata está ligado, é uma forma mais básica de se dizer. Porque, na verdade, o nosso perispírito está ligado, profundas ligações com o corpo físico. Esse fio prateado, ele nada mais é do que um conjunto extenso destas ligações, que é visível por médiuns videntes no mundo dos encarnados e também pelos espíritos desencarnados. Então, respondendo aquela questão que eu falei para vocês agora há pouco, se nós estivéssemos todos no plano espiritual, nós encarnados, desdobrados ou emancipados, juntamente a espíritos desencarnados, todos nós veríamos entre nós as diferenças. De forma que os espíritos que ainda se encontram encarnados possuem este cordão prateado, que na espiritualidade você vê então o cordão de prata saindo
da base do crânio e não vê o término dele. Ele está lá no corpo físico que ficou dormindo no plano material. E os espíritos desencarnados não possuem este filamento prateado. Se nós, por exemplo, estivéssemos trabalhando numa reunião mediúnica e tivéssemos entre nós um médium vidente e espíritos encarnados em desdobramento comparecessem à reunião, os médiuns videntes poderiam ver exatamente isso que eu estou falando para vocês. Veriam este corpo perispiritual com um filamento, um cordão prateado saindo da base do crânio e não veriam o fim desse filamento, desse cordão, tá? Então, basicamente, a mais básica forma de você identificar espíritos desdobrados ou emancipados de espíritos já desencarnados é isso, é o cordão prateado. Os que têm sonos inteligentes, quando morrem, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres superiores, viajam com eles, conversam e se instruem. Bom, meditando sobre toda a composição dessa resposta dos espíritos, chega-se à conclusão que o que eles queriam dizer com os que têm sonos inteligentes são aqueles que têm sonos mais equilibrados, mais harmônicos. Sonos que, em geral, eles sentem algo de bom quando deles se recordam. Encontram, às vezes, familiares já desencarnados, ou veem-se trabalhando na espiritualidade com espíritos amigos do plano encarnado ou com espíritos amigos do plano dos desencarnados. Enfim, são aqueles espíritos que, mesmo quando encarnados, durante seu desdobramento, durante a emancipação da sua alma, buscam instrução, buscam, digamos assim, trabalhar bons sentimentos, equilíbrio, visitação a pessoas queridas. Então, quando eles falam em sonos inteligentes, esses sonos inteligentes que abrangem tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas será que só espíritos superiores podem ter esses sonos inteligentes? Não. Todos nós podemos nos dispor e ter objetivo de, vamos dizer assim, melhorar a nossa performance durante a emancipação da nossa alma no sono físico. Basta que nos preparemos para tal. É claro que aí a gente precisa ressaltar o seguinte: não adianta você ter uma vida completamente desregrada durante a vigília, quer dizer, durante o dia, você é um criminoso, ou se você não é um criminoso, você tem pensamentos criminosos. Você trabalha maus sentimentos, você se desequilibra facilmente, ou seja, você não se empenha em educar as suas tendências inferiores. E depois, na hora de dormir, querer ter um sono equilibrado, querer ter um desdobramento lúcido e producente. Não. Nós somos o que somos. Mas a realidade daquilo que somos é também o exercício da nossa vontade. Então, esse mesmo empenho que nós temos tanto estudado para termos durante a vigília, que é o orai e vigiai, que é a educação das nossas tendências inferiores, a educação das nossas emoções, a educação daquilo que pensamos, para que nós possamos educar as nossas ações e reações, isso vai ser, vamos dizer assim, diretriz básica, quesito básico, para que nós tenhamos um desdobramento equilibrado durante o sono físico. Então, neste sentido, se eu ainda me vejo como alguém repleto de fraquezas e de imperfeições, eu devo me dispor, com esforço e vigilância, a educar. E este mesmo exercício que eu vou ter, consciente, durante a minha vigília, eu vou ter antes de adormecer,
e muito possivelmente eu vou ter durante a emancipação da minha alma, quando o meu corpo vai estar adormecido. Então, nestes casos, estes de nós que buscamos, que nos esforçamos por tentar nos melhorar, estes de nós, segundo os Espíritos, quando morrermos, nós vamos ser socorridos por espíritos benfeitores. Porque já durante as nossas vidas, nós estamos nos esforçando por obter deles, destes espíritos benfeitores, durante a vigília através da intuição, a sintonia que buscamos com os planos mais altos. E durante a nossa emancipação, um desdobramento na qual podemos viajar com eles, conversamos com eles, estudamos com eles, nós já estamos tendo a prática desta desencarnação mais leve, mais equilibrada e mais harmônica. Vamos seguir. Por isso, não devemos temer a morte, pois que todos os dias morremos. Então, aí, nestes casos, de nós que já estamos nos habituando a esse desdobramento agradável, nós não precisamos temer a morte. Por que nós não precisamos temer a morte? Porque nós já a vivenciamos todos os dias, através do desdobramento, através da emancipação da nossa alma. Grande número dos espíritos, no entanto, quando dormem, vão a mundos inferiores, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos inferiores, conforme o que buscam e fazem em vigília. Então, aí nós temos a contrapartida. Se eu falei agora que o nosso modus operandi, então quer dizer, tudo aquilo que nós buscamos, que nós elegemos para praticar, para nos educar durante a vigília, reflete no momento em que nosso corpo dorme, trazendo também esse aprendizado, a oração e a vigilância durante a emancipação da nossa alma, nós temos a contrapartida. Aqueles que elegem prazeres inferiores, aqueles que elegem pensamentos malfeitores, aqueles que elegem a liberdade das emoções mais desregradas, vão atrás disso também durante o sono físico. É questão de sintonia, é uma questão muito lógica. Então, aqueles que elegem a maledicência, aqueles que elegem a corrupção, aqueles que elegem a ira, o ódio, que cultivam a mágoa, cultivam a inveja, né? E o que eles vão atrás? O espírito, eu estou falando. Quando desdobra-se, enquanto o corpo físico dorme, ele vai atrás dos mesmos pensamentos desregrados, dos mesmos vícios. Se ele odeia, se ele guarda mágoa, não raro ele vai atrás daquele que ele odeia e continua brigando do lado de lá, continua se odiando do lado de lá. Né? Se ele é um malfeitor, ele vai encontrar com quem? Com espíritos que com ele sintonizam, espíritos malfeitores. Espíritos que incentivam a bandidagem, a crueldade, a corrupção, tanto no plano dos desencarnados quanto no plano dos encarnados. É a lei da sintonia, que vale em todas as situações, em todos os planos da vida. Mas aqui é muito interessante, vocês podem questionar assim, mas o que ele quer dizer com vão a mundos inferiores? Nós podemos substituir mundos inferiores por dimensões espirituais inferiores, por planos vibratórios inferiores, porque nós os temos. Então, via de regra, grande parte dos espíritos dizem que o nosso planeta Terra é composto por 7 planos vibratórios. Esse plano material que nós conhecemos, grande maioria deles diz que equivale ao 3º plano vibratório. Ou seja, além deste plano material nosso, nós temos 2 planos inferiores. E nós temos mais 4 planos superiores. Gradativamente falando, o nosso plano material equivale a umbral. Equivale a umbral. Abaixo do umbral, nós vamos ter
as furnas e as trevas. O nome às vezes varia. Então não se preocupem com isso. O fato é que nós temos ainda planos de maior inferioridade, de maior infelicidade. O umbral, digamos assim, nós temos uma descrição nítida dele em vários livros psicografados. André Luiz fala, por exemplo, com detalhes deste plano espiritual umbralino no qual ele se encontrou nos primeiros tempos após a morte do seu corpo físico. Mas nós temos outros planos inferiores, que são esses dois, descritos em outras obras. Então, quem tiver curiosidade, por exemplo, de ler o livro Libertação, de André Luiz, através do Chico Xavier, vai ver essa excursão de André Luiz com outros benfeitores a planos inferiores, diferentes do umbral, piores do que o umbral, com espíritos diferenciados. Porque no umbral ficam, mais ou menos falando, almas que não têm grandes débitos. Ficam lá almas que não fizeram mal, também não fizeram o bem, muitas vezes que duvidam, que são absolutamente ignorantes da espiritualidade. Vamos dizer assim, que tem pequenos débitos. Mas aquelas almas com grandes débitos não ficam no umbral. Elas são atraídas após a morte do corpo físico para zonas inferiores, de aspecto muito mais triste, e cujo corpo perispiritual é muito mais denso. As situações espirituais são mais difíceis. Em contrapartida, acima do umbral, nós vamos ter planos superiores cada vez mais sutis, cada vez mais belos, cada vez mais harmônicos e equilibrados, dependendo do grau evolutivo daquele espírito que se encontra na erraticidade. Então, nós temos exatamente aquilo que elegemos durante a vigília, quer dizer, enquanto estamos acordados no mundo físico, nós vamos ter mais ou menos um indício bem claro daquilo que nós costumamos visitar durante o desdobramento. E aí você fala assim, não, mas eu busco educar-me. E chega de noite, às vezes, eu tenho impressões que estou em lugares muito infelizes. Mas é como se eu estivesse lá trabalhando. Isso é possível? Muito. Isso é muito comum em médiums. Nem sempre médiums, vamos dizer assim, isso é muito comum em pessoas que elegem a bondade, a fraternidade, a caridade em todos os setores da sua vida. Nós, como espíritos, nós vimos isso ontem, quando em desdobramento, temos ampliadas as nossas faculdades espirituais. Então, dentro das nossas possibilidades espirituais, muitas vezes, nós somos levados a auxiliar equipes socorristas espirituais. Então, dependendo das nossas capacidades e faculdades espirituais, nós podemos auxiliar em atividades em planos infelizes, diferentes mesmo do nosso padrão. Então, é exatamente assim que funciona os espíritos que se dispõem a auxiliar nos planos inferiores. Eles mesmos não são inferiores, mas se dispõem a reduzir o seu padrão vibratório em auxílio aos irmãos em situação mais difícil. Então, é muito comum relatos de espíritos encarnados que se veem em atividade no plano espiritual, não somente em reuniões instrutivas, mas às vezes em trabalhos pesados, em trabalhos onde a paisagem é bastante infeliz. Mas vejam só, o espírito desdobrado, que elege em vigília um padrão que segue pela oração e vigilância, esse espírito pode, deve e muitas vezes é utilizado, digamos assim, em trabalhos espirituais pela espiritualidade fraterna. É diferente de quando você elege padrões inferiores na vigília e é atraído a permanecer em locais inferiores através do seu desdobramento. Percebem a diferença? Uma coisa é você sintonizar-se com um padrão mais elevado, mas dispor-se a trabalhar em zonas inferiores.
Outra coisa é você eleger padrões inferiores e ser naturalmente e compulsoriamente atraído pelas zonas inferiores, em sintonia exatamente com o que você é. Vamos continuar. Vão aprender ensinamentos baixos, mais funestos e vulgares do que os professam na Terra mesmo. Assim também entendemos em relação a simpatias e antipatias, com quem afinizamos ou odiamos. Então, estes espíritos são atraídos para as zonas inferiores por conta do que elegem durante a sua vigília, por conta de pensamentos, sentimentos e de ações, são atraídos para essas zonas inferiores. É claro que lá eles vão trabalhar só com ensinamentos baixos, mais funestos e vulgares. Então, criminosos da Terra vão ser atraídos para que sintonizem com criminosos da espiritualidade. E ambos se alimentam destas energias, destes pensamentos e destes sentimentos em desalinho, funestos e criminosos. É a lei de sintonia. Mas aí eles colocam aqui essa situação de entendermos assim em relação a simpatias e antipatias. E é muito interessante porque eles ainda colocam o seguinte: o que gera simpatia na Terra são aqueles que comungam durante o sono de ventura, prazer e estudo. Então, muitas vezes, a amizade é algo fácil, a simpatia é algo fácil. Às vezes a gente nem entende muito bem por quê, porque durante a vigília, às vezes, vamos dizer assim, convivemos pouco com aquela pessoa que nos gera tanta simpatia. Mas muitas vezes, quando em desdobramento, somos espíritos que trabalhamos juntos, em atividades fraternas, em estudos harmônicos, equilibrantes, superiores. Então, a simpatia, ela fala muito da sintonia não só espiritual, mas da sintonia energética. Quando busca-se a mesma forma de trabalhar, de estudar, de pensar, de sentir e de viver. Em contrapartida, dizem ainda eles, as antipatias invencíveis se explicam por sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm consciência diversa da nossa. É claro que aqui eles falam consciência diversa da nossa. O que quer dizer isso? Que nós diferimos. Diferimos em quase tudo. Pensamos de modo diferente, elegemos princípios diferentes. Aquilo que tem importância para mim, nem sempre tem importância para o outro, ou às vezes o que tem importância para ele bate de frente com aquilo que tem importância para mim. Então, alguém que tenha pensamentos, sentimentos, objetivos espiritualistas em relação a alguém muito materialista. Muitas vezes pode haver uma antipatia. Ela pode ser quebrada pela civilização, pela educação, não é? Porque podemos nos tratar bem. Mas aquela afinidade, aquela simpatia profunda, nós não estamos falando aqui só de sorrir, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos falando de um sentimento mais amplo de espírito para espírito. Porque a simpatia não implica na conversação amiga. Eu posso ser simpática e nem ter muito contato com aquela pessoa. E durante o meu desdobramento, nós podemos ter maior contato. Então, a antipatia não é só essa coisa superficial e nem simpatia, pelo menos essas que estamos falando em relação aos espíritos, tá? Então, a antipatia é quando o meu espírito não comunga de absolutamente nada com o outro. E muitas vezes o outro me combate ou eu o combato, né? No campo energético, no campo espiritual. Então, gera uma dificuldade que pode sim ser vencida, pode sim ser ultrapassada. Depende do quanto signifiquem as nossas diferenças. Vamos lá. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. O sono influi mais do que supondes na vossa vida. Então, isso tanto vale para simpatia quanto para antipatia. Tenho certeza que vocês já devem ter vivido, em algum momento, conhecido alguém e logo parece que você já conhecia há um tempão. Mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás, no máximo.
Eu conheci uma pessoa num aniversário, um aniversário restrito, pouquíssima gente. E eu tive uma afinidade imensa com ela. E nós esposamos, vamos dizer assim, religiões distintas. E, no entanto, nós conversamos quase 2 horas sobre religião. E a afinidade foi recíproca. Eu respeitando os entendimentos dela, ela respeitando os meus entendimentos, e a conversa fluiu. Foi uma simpatia por alguém que eu nunca tinha visto antes, né? E que eu espero voltar a reencontrar. Agora, em relação às antipatias, também assim funciona, né? Eu não sei quanto a vocês, mas vez ou outra já me aconteceu, hoje menos, porque a gente não pode sair de casa, né? Já me aconteceu, às vezes, de encontrar alguém, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente social, ou mesmo na casa religiosa, com quem eu tenho educação, com quem eu socializo, mas com quem eu sinto que não me afinizo. Há uma dificuldade. Há algum senão, mesmo que não seja dito. Há um empecilho, que às vezes é difícil identificar, em outras situações é mais fácil de identificar. O fato é que nós estamos falando de relações de espíritos e não só do corpo físico. E aí os espíritos ainda falam que nisso muitas vezes o sono influi mais do que isso nós supomos. Por quê? Porque justamente durante o desdobramento das nossas almas, enquanto o corpo físico está dormindo, nós muitas vezes nos encontramos na espiritualidade, tanto com estes espíritos que nos são simpáticos, quanto com os espíritos que nos são antipáticos. Via de regra, com aqueles que nos são simpáticos, dividimos tarefas, dividimos ambientes de estudo, né? Dividimos muitas vezes o campo de pesquisa, né? O auxílio, o trabalho prestado. Em relação aos espíritos que nos são antipáticos, muitas vezes enfrentamos verdadeiros embates na espiritualidade. Por isso, que quando às vezes os encontramos no plano físico, há essa dificuldade, mas nós não sabemos conscientemente o porquê. Porque, nós já falamos sobre isso ontem, muito raramente nós temos lembranças nítidas e absolutas destes desdobramentos. Lembranças claras dessas emancipações da nossa alma. A gente lembra muito pouco sobre isso, ou praticamente nada. Vamos lá. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso que muitas vezes espíritos superiores assentem em retornar ao mundo físico. Então, é muito interessante nessa resposta essa colocação. Porque realmente para espíritos superiores deve ser muito difícil reencarnar na Terra. Nós temos um ambiente muito pesado, uma matéria muito densa, uma matéria ainda considerada bastante imperfeita, sujeita a uma série de doenças, a uma série de dificuldades durante a vida física. Então, uma das razões que aqui os espíritos trazem na resposta, para que espíritos superiores aceitem ou peçam mesmo de bom grado para retornar ao plano físico, é a possibilidade de todas as noites renovarem as suas forças durante a emancipação da alma. Quer dizer, como se você estivesse numa prisão temporária. Durante as 12 horas do dia, você está aqui, jungido às dificuldades do plano material, tendo que atender a todos os seus deveres no plano material. Então, é o dever de trabalhar, o dever de estudar, o dever de conviver, né? O dever, enfim, de auxiliar. Imaginem se vocês, espíritos superiores, você vem com o dever de auxiliar, de mostrar que é possível ser diferente. Então, não vai ser fácil. Para quem é diferente, nunca é fácil. Destoando, justamente, diz que nós vemos tanto ainda no plano físico. Tantos desrespeitos, diferenças, crueldades, né? Então é isso que a gente ainda vê no plano material da Terra, muito. Então, estes espíritos superiores, durante essas 12 horas da vigília, eles se empenham nisso. Não é tarefa fácil. No entanto, eles podem, durante o sono físico, emanciparem-se e então aurir novas forças nos planos superiores de onde vieram.
Então, os seus espíritos retornam aos planos mais equilibrados, a fim de estudar, trabalhar, acalmarem-se, né, fortalecerem-se para retornar de novo no dia seguinte para enfrentar a batalha no plano físico. Bom, e aqui a gente vai encerrando, porque o nosso horário já deu. Nós vamos ainda continuar dentro desse assunto na mesma questão 402, porque ainda falta alguns itens, é uma resposta realmente bastante extensa. Então, a gente, na terça-feira que vem, ainda vai continuar falando sobre sono e sonhos. Eu espero que vocês estejam gostando. Agradeço a presença do Valdeci, da Rose, do Anderson, da Conceição. O Anderson, inclusive, coloca um comentário. Verdade, Cris. Já fui a cada lugar que desafia a minha própria criatividade, geralmente em missões de resgate. Não consigo lembrar das vozes e conversas, mas lembro de lugares e ambientes, como hospitais, várias escolas, cada uma mais diferente da outra, e lugares infelizes de grandes aglomerações de espíritos estranhos. Percebo que ao retornar ao corpo físico, sempre estou a me dirigir para casa, ou andando, ou entrando em algum veículo, e aí acordo. É assim mesmo, Anderson. Eu tenho também algumas lembranças disso, e isso é muito comum. Não só em médiums, mas em pessoas, inclusive, de outras expressões religiosas, que às vezes também têm estes sonhos, que alguns acham que é pura fantasia, e que outros já começam a questionar onde está. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, aguardo vocês terça-feira que vem às 7 horas. Um abraço.